Aleluia, graça e paz, amém, amados? Amada, você está motivado para essa manhã? Amém, é segundo a tua motivação, segundo a tua expectativa que Deus vai te alcançar e fazer mais. Sempre gosto de dizer que Deus é especialista em superar as nossas expectativas. No entanto, quem gera expectativa é você. Quem gera a expectativa sou eu. Amém? Estamos aqui nesse momento, você escolheu estar aqui, como meu pastor João Roberto disse, se você veio, então recebe. Aproveita, amém? E você é guardião do seu culto, eu sou guardião do meu culto, eu sei, eu me sento aí, e eu passo o que você passa, eu estou aqui hoje, ministrando a palavra, mas eu me sento para ouvir, e eu sei o que se passa, às vezes vem muito pensamentos de coisas para resolver amanhã, sabe que você pode dominar isso? Sabe que você pode falar com você mesmo, dizendo, olha, Isaías, essas coisas é para resolver amanhã, então vamos esperar amanhã chegar, porque agora eu tenho um alvo, eu tenho um foco. E aí você fica focado naquilo. Então o teu culto não será o mesmo. Porque às vezes nós vimos para um culto como esse e voltamos do mesmo jeito. Alguma coisa aconteceu quando estávamos sentados. Porque às vezes lá fora alguém está dizendo que culto. E a outra pessoa que esteve no mesmo lugar parece que não estava. Aquele culto foi diferente para aquela pessoa. Ela recebeu algo da parte de Deus. E não tem como receber algo da parte de Deus e não mudar, e não ser transformado, e não ser afetado. Então você é guardião do seu culto. Faça valer a pena a sua vinda. Tem coisas importantes quando nós nos ajuntamos aqui. A unção coletiva está presente. Você vai ser afetado pela unção coletiva, disponibilizada pelos céus para mim e para você. Então cuide do seu culto, seja guardião. Amém? Se vier alguma preocupação, alguma coisa, fala com a preocupação. Aleluia, contanto que você fique focado aqui. Amém? Nós fiquemos focados naquilo que Deus vai tratar. Então nós estamos nessa série falando sobre Jesus, eu creio que é do teu interesse. Como não tem interesse no Salvador, como não tem interesse em conhecer o Senhor, se tem algum filho de Deus que não tem esse interesse, tem coisa errada. Precisa se ajustar urgentemente. Se não tem interesse em conhecer Jesus. Amém? Tem alguma coisa que precisa mudar, porque deve ser natural para nós, filhos de Deus, desejarmos conhecer Cristo mais e mais. E vamos conhecer Cristo através da sua palavra. E eu vou te dizer, se você conhecer Cristo, você conhece o Pai. É o caminho. Amém? Se você tem relacionamento com Cristo, você tem relacionamento com o Pai. Se você conhece a Cristo, você vai conhecer o Pai. Amém? Então estamos nessa série falando de Jesus. Já é a terceira, né? Então, segunda? Essa é a segunda série? Terceira ministração, não? Segunda, pois eu vou ministrar a terceira. Amém? Depois eu confundi. A gente ministra a terceira aqui, não tem problema, você fica com curiosidade para a segunda, tá bom? Ô glória, domingo que vem. Então nós vamos falar sobre Jesus, que interesse, né? Você deve ter e eu também. Vamos ver aqui através das Escrituras, né? Vamos falar sobre que Jesus é a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata do Pai. Por essa expressão, dá para a gente entender que se você tem relacionamento com Cristo, amém? Você vai conhecer o Pai. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. Que frase poética, né? Eu acho poético. Ele que é a expressão exata do seu ser. Ele que é o resplendor da sua glória. Você não admira isso, não? Sabe, eu acho que está faltando admiração nossa pela palavra. Às vezes a palavra está como uma história. Como ler um gibi. E talvez um gibi, porque na minha época era gibi, eu acho que hoje ninguém nem lê gibi mais, né? Mas a gente tinha aquela ânsia, sabe, pelos gibis. Eu me lembro que ali em frente ao Capitólio, o cinema aqui em Campina Grande, tinha uma banca no domingo, que você ia lá e trocava gibis. Você tinha seu gibi ali, já tinha lido muito, você ia lá e trocava por um gibi que você nunca leu. E às vezes da mesma série havia essa ânsia. O cara lá na Vila Castelo Branco saía a pé da vila, a pé, e voltava a pé por causa de um gibi.
Por quê? Admiração, interesse, desejo. Então eu vou te dizer, vamos aguçar a admiração por Jesus Cristo, vamos aguçar a admiração pela palavra. Talvez hoje a nossa admiração pela palavra não esteja como outrora. E se a gente faz uma avaliação e não há mais admiração pela palavra, a gente precisa tomar uma posição rapidamente, urgentemente. Jesus está voltando. Não dá mais para empurrar com a barriga. Admiração. Quando a gente lê, fica admirado. Puxa vida, que revelação, que palavra. Aleluia, amém? Quem faz isso é você. Então vamos lá para Hebreus, capítulo 1. Você abre sua Bíblia. Amém? Se você tem o seu smartphone aí, abre. Só não abre no Zap, né? Eu não sei como uma pessoa está num culto e ela pega o smartphone, o telefone, aí abre no Zap para fazer de conta que está lendo a Bíblia. Eu não sei fazer isso. Não sei, eu digo sinceramente, eu não sei. Estou vendo o Zap, mas faz de conta que eu estou participando do culto, que eu estou lendo a Bíblia. Vai voltar do mesmo jeito para casa. E vai terminar se frustrando com o Evangelho, porque nada acontece. Mas por que nada acontece? Tem um quê aí, se nada acontece. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que tem. O Evangelho é poder, meu irmão. O Evangelho muda a vida. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. O que é gerar expectativa? Quando o ministro disser, vamos lá para Hebreus capítulo 1. A gente fica com desejo de chegar lá para ver o que está escrito. Por mais que você saiba, abre a Bíblia, vai lá. Eu quero saber o que está escrito. Eu vou aprender com o que está escrito. Isso é gerar expectativa, gerar admiração. Então ele diz assim, havendo Deus outrora, versículo 1, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, Deus sempre fala. E veja aqui que há uma revelação que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então veja o interesse de Deus de falar com você. O interesse de Deus transmitir algo para você, para a humanidade. E a Bíblia expressa bem aqui, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou aos pais pelos profetas. Ele está falando de um tempo de outrora, né, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Que bênção, né? Ele usou os profetas para falar de muitas formas, de muitas maneiras, mas agora, nos últimos dias, é o Filho falando. Você está vivendo o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo de todas as gerações. O Filho está falando. Agora Deus fala pelo Filho. É o melhor tempo vivido. Graças a Deus que você nasceu nessa geração. Nasci em 1967. Um ano incrível. Um ano que só tem aquela forma de gente mesmo. 1967. Um ano incrível. Isaías nasceu. Aleluia. Vibrar com o seu nascimento. Vibre porque você nasceu. Sabe, se você não tivesse nascido, ou não fosse nascer, você não ia conhecer a Cristo, e isso é um desperdício muito grande. Antes de conhecer a Cristo, eu não achava sentido para viver. Sabe, sem Cristo, a vida não tem sabor. Sem Cristo, qual é a perspectiva? Nascer, viver, morrer. Isso é uma vida sem Cristo. Isso causa desespero. Mas uma vida com Cristo. Nascer, viver e viver. Não sei se você entendeu. Aqueles que creem em mim, mesmo que morra, eles vão viver. O que é a vida com Cristo? Nascer, viver e viver. Isso dá sabor à vida, concorda? Isso dá sentido à vida. Cristo é o sabor da vida. Eu me lembro, eu pedi 3 vezes para morrer, nas minhas aflições, frustrações, sozinho no quarto, sem Cristo.
Mas um dia, eu estava orando na minha casa, e eu comecei a dizer, Senhor, obrigado porque eu nasci. Que mudança. Obrigado porque eu nasci para te conhecer. Seria um desperdício tão grande Isaías não ter nascido, porque se Isaías não tivesse nascido, ele jamais teria a oportunidade de conhecer você. E conhecer você é algo muito valioso. Paulo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Que consciência. Viver com Cristo, gente, maravilhoso. Morrer é lucro, porque incomparavelmente melhor estar com Cristo. Morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Uhul! Tudo isso, quem trouxe? O Filho. Ele é o autor da vida, mas eu gosto de dizer, ele é o sabor da vida. A vida tem sabor com Cristo. Aleluia. Então a importância, sabe, de conhecê-lo pelas Escrituras. Ele está dentro de você, pelo Espírito dele. Mas eu preciso conhecê-lo. Amém? Relacionamento. Quando é que eu não o conheço? Como é que eu não vou conhecê-lo se Deus fala por ele? Quando eu não dou ouvido ao que ele fala. Quando eu desconsidero o que ele fala. Eu não estou estreitando o relacionamento com ele. Porque eu só vou conhecê-lo verdadeiramente por relacionamento. A intimidade que você tem com uma pessoa hoje, por causa dessa intimidade, você sabe os trejeitos daquela pessoa, você sabe quando ela está com raiva, quando ela está triste, quando ela está satisfeita ou não. Convivência, relacionamento. A voz daquela pessoa é muito familiar a você, por quê? Relacionamento. Você sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Isso é proveniente de quê? De relacionamento, de intimidade. E a gente sabe que é assim entre pessoas, marido e mulher, filhos. Costumo dizer que a voz da minha esposa é familiar para mim. Eu posso estar no meio de uma multidão, todos conversando, mas se ela falar e eu identificar, eu digo, minha esposa está aqui dentro. Porque é familiar para mim a voz dela. Proveniente de quê? Convivência, intimidade. Mas sabe que um casal pode estar debaixo do mesmo teto, uma família pode estar debaixo do mesmo teto e não ter relacionamento? É uma decisão. Filhos não têm relacionamento com pais, pais com filhos. Dentro do mesmo teto. Com a mesma oportunidade, uma oportunidade comum para todos. Mas é você quem decide aproveitar. Nós é quem decidimos ter relacionamento íntimo com uma pessoa ou não. Nós é quem decidimos. Ir à frente ou não. Assim é com Cristo, meu irmão. Amém? A Bíblia está dizendo, nos últimos dias ele falou pelo Filho. Como eu vou estreitar esse relacionamento? Dando ouvido ao que ele falou, considerando o que ele falou, passando o tempo com ele. Isso é pela comunhão. E sabe quem toma a iniciativa da comunhão é você, sou eu. Somos nós. A iniciativa da comunhão. Quem toma a iniciativa? Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. O que é que Deus está fazendo? Toma a iniciativa, meu filho. Se achega a mim, eu me achego a você. Quem é que toma a iniciativa? Ah, se Deus quiser, eu vou ter comunhão com Ele. É muito fácil a gente lançar para Deus a responsabilidade que é nossa. É muito bom. Às vezes eu encontro pessoas que se desviaram do Evangelho, estão desviadas. Quando Deus quiser, eu volto. É muito bom. Não é quando Deus quiser, é quando você quiser. Porque Ele não te mandou sair. Ele não te mandou deixar o Evangelho. Como é que você está esperando que Ele diga, volte agora? Se Ele nunca mandou sair. Porque é mais fácil para a gente lançar para Deus, para a gente sair bem na foto. O problema nosso é que a gente tem que sair bem na foto. Por isso que nós somos cheios de justificativas muitas vezes. Por quê? Sair bem na foto. Bem apresentável, né? E aí as justificativas vêm. Então, qual é o conselho aqui? Se Deus falou pelo Filho, vamos dar ouvido ao que o Filho falou. Amém? Vamos gerar
comunhão com o que o Filho falou, ouvir a voz dele, mergulhar na palavra, estudar a palavra, estudar Cristo. Se Cristo é a expressão exata do Pai, ei, eu preciso estudar a vida dele, eu preciso estudar Cristo, eu preciso ter comunhão com Ele. Porque Ele é a expressão exata de Deus. Aleluia. E diz assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, é o fraco, pelo qual também fez o universo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador, gente. Olha o que a Bíblia apresenta a respeito dele. Pelo qual Deus fez o universo, pelo qual quem? Jesus, a palavra. Faça assim. Faça assim, faça. Participe do culto. Diga assim, é o fraco. Ele fala de patente, né? Aqui, né? A patente. É o fraco, herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, fez todas as coisas. É esse Jesus que é teu Senhor, teu Salvador, meu Senhor, meu Salvador. Ele, Jesus, versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus. E o que é resplendor? Brilho, significa brilho, refulgência. Vem do grego apalgasma. É usado para se referir à luz que brilha de um corpo luminoso. Ele é o resplendor, a luz que brilha de um corpo luminoso, do próprio Deus. O brilho, a refulgência da sua glória. Aí a gente precisa saber o que é a glória, não é? Ele é o brilho, a refulgência da glória. Vou te dar a definição de glória. Glória é tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus pode em manifestação. Aleluia. Vou trazer aqui no grego para você. Glória significa, no grego, expressão de tudo que Deus é em sua natureza e ações e nas manifestações delas. Jesus é o brilho, Jesus é o resplendor dessa glória. Jesus é a refulgência dessa glória. Das ações de Deus, da sua natureza, da sua essência. De tudo que Ele é, tem e pode. Você fica alegre com isso? E Ele é a expressão exata do seu ser. Isso significa que Jesus é a essência, Jesus é a substância, é a natureza, é a imagem da essência do Pai, ou seja, a natureza íntima de algo. Jesus é a expressão da natureza íntima de Deus. Por isso que Ele é tido aqui como a expressão exata do seu ser. A natureza. Significa que Ele é a expressão exata e fiel da natureza íntima de Deus. Portanto, não há qualquer coisa que se possa dizer do Pai que não se possa dizer do Filho. Deixa eu dançar um pouquinho. Vou repetir, eu acho que você gostou. Se você não gostou, vai ouvir de novo. Mastiga que o sabor chega. Às vezes a gente vai provar uma comida, né? E a gente olha para a comida e, meu Deus, pela expressão da comida, a gente... Eu sou assim. Aí prova só um pouquinho, aí a gente bota só um pouquinho. Vou falar como eu falava lá na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena. Um tiquinho de nada. Aí bota um tiquinho de nada na boca. Não sente sabor algum. Amém? Tem que botar uma colherada boa, dar uma mastigada, e aí sente o sabor e aí avalia se é bom ou não para você. Vamos mastigar. Amém?
Vamos mastigar mesmo quando a ministração é colocando responsabilidade em você e em mim. Vamos mastigar, vamos sentir o sabor da palavra. Perceber o sabor dela. Ele diz, portanto, ele diz não, eu pesquisei, né? Portanto, não há qualquer coisa que se possa dizer do Pai que se não possa dizer do Filho. Assim como o Pai é, também é o Filho. Em essência, em caráter, em pensamentos, em propósitos. Assim como é o Pai, é o Filho. Nada se pode dizer do Pai que não se possa dizer também a mesma coisa do Filho. Ele é a expressão exata do seu ser. Quem? Jesus, o teu Senhor, o amado da nossa alma. Quantos podem dizer aqui, eu te amo, Jesus? Diga, você o ama. Amém? Diga para ele que o ama. Eu amo você, Jesus. Aleluia. Então aqui a gente já faz uma apresentação, né, de Cristo pela palavra, a expressão exata. Amém? Então entenda, quando você se mistura com Ele, você está se misturando também com o Pai. Entenda essa expressão, se misturar? Relacionamento. Relacionamento profundo, desejo. Quando a gente deseja algo, a gente faz algo por aquilo. É uma questão de desejo. Quando você deseja algo, você aposta naquilo. Você faz o que for possível, né, para possuir o que você deseja. Porque há desejo. Assim é com Cristo. Desejo em conhecê-lo. Desejo em ter comunhão com Ele, conversar com Ele. Você pode passar o dia conversando com Ele. Isso gera comunhão. É na conversa, na comunicação que a intimidade se estabelece. Você vai fazer sua refeição, não é? Que não seja um ritual aquela oração. Mas que a gente saiba o que está fazendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela comida à mesa. Há tantos anos que essa comida tem sido colocada à mesa. Nada faltou até agora. Isaías está com 54 anos. Isaías, 54 anos com sensação térmica de 35. Nunca faltou. Posso agradecer a Ele todos os dias? Em algum ano desse aí faltou o peru de Natal. Aí às vezes está chegando o Natal, aí faltou o peru de Natal na mesa. Aí o crente, o filho de Deus, fica se maldizendo, triste. Senhor, nem um peru de Natal. Aí se esquece dos 364 dias de fidelidade na mesa. Aí por uma noite se torna ingrato. Porque não tinha o peru na mesa. Cuidado com ingratidão. Cuidado com ingratidão. Ingratidão fecha a porta. Gratidão abre porta. Entenda. Existe uma diferença entre desejo e necessidade. E você precisa saber discernir o que é seu desejo e o que é sua necessidade. Porque senão nós vamos nos tornar ingratos. Ele tem suprido tua necessidade? Quantos podem testemunhar que Ele tem suprido sua necessidade? Ele tem. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Desejo, a Bíblia diz lá em Salmos que Ele satisfaz o desejo do teu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que Ele supre as tuas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo cada uma de nossas necessidades. Eu vou te dar um exemplo. Você vai almoçar, e aí tem feijão, arroz, batata doce, porque batata doce tem que estar no almoço, batata doce é bom. E frango, uma linguiça. Necessidade suprida, concorda? Tem almoço na mesa. Agora, naquele momento você pode estar com um desejo. Senhor, meu desejo era uma macarronada. O meu desejo era uma lasanha. O meu desejo era um sanduíche. Isso é desejo.
Amém? Não tem problema algum, ele satisfaz. Mas eu não posso jamais dizer que minha necessidade não foi suprida. A necessidade do almoço estava lá, foi suprida. Quando a gente mistura desejo com necessidade, nós podemos nos tornar ingratos. Ah, você não está suprindo a minha necessidade. Está suprindo. O que não se manifestou era o desejo. Foi o teu desejo. Mas crê, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então precisamos separar isso para andar bem e não nos tornarmos filhos ingratos, que não reconhecem a provisão dele todo dia. Você tem roupa em casa? Tem, mas talvez você esteja desejando uma roupa nova, um outro tipo de roupa. Isso é um desejo, mas você jamais, nem eu, podemos dizer que não estamos sendo supridos em vestimentas. Jamais. Não vejo você andando nu, nem eu aqui na terra. Então a gente tem roupa. Isso é suprimento de necessidade. Porque às vezes a gente está naquela coisa do consumismo, né? Tem que ter uma roupa no final de ano. Eu fui criado assim. Meus pais se esforçavam para dar uma roupa nova a mim. Eu não achava ruim, não. Amém? Também não acho, não. Mas eu não estou mais nessa pressão de ter que ter uma roupa nova no final de ano. Se eu tenho condições, compra uma roupa nova. Se não tenho, eu tenho roupa. Eu vou ser grato a Deus pela roupa que eu tenho. E não ficar triste porque um sapato novo na virada do ano. Lá na vila era assim, na Vila Castelo Branco, onde eu passei minha infância e juventude. Alguém chegava com um sapato novo, a gente dizia, eita, novo, né? Vamos batizar. Batizar era pisar no sapato novo. Era brincadeira de criança, brincadeira leve. Mas ficava aquela, sabe, quem não tinha condições ficava todo acanhado ali, porque não comprou um sapato novo, não comprou uma... Olha que coisa. Aí às vezes nós estamos assim nessa pressão, aí tem que ter uma roupa nova. Onde é que está escrito? Qual é a lei que impõe isso? Temos que ser gratos. Amém? Somos gratos a Deus, a Cristo. Seja grato. Isso foi apenas um parênteses na ministração. Eu acho importante. Seja grato. Não deixe ingratidão entrar na sua vida. Nós temos motivos de gratidão a Deus. Ele já fez mais do que a gente, mais do que já poderia ter sido feito. Tem mais de 50% feito aí. Então, vimos aqui a definição dele, a Bíblia apresentando, entendemos. Amém? Eu queria que você abrisse em João capítulo 14, versículo 7. João 14. Vamos lá com ânsia, né? O que é que tem lá? Eu quero comer. 1 João 14, versículo 6. Olha o que Jesus diz, que coisa linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Está entendendo o caminho aí de conhecer o Pai? Olha o que ele está dizendo para aquele público, naquela hora, e está dizendo para mim e para você, serve para mim e para você. Se vocês tivessem me conhecido, vocês também conheceriam o Pai. Ou se vocês me conhecerem, vocês conhecem o Pai. E veja que ele estava falando aqui para os discípulos que passaram quase 3 anos e meio, pouco tempo. Mas a gente vai ver que Jesus achou muito tempo. Há muito tempo eu estou com vocês e vocês ainda perguntam. Filipe, você ainda pergunta, há tanto tempo que eu estou com você? E olha que era 3 anos e pouco, né? E Jesus achou muito. Era tempo suficiente para conhecê-lo. E se o tivesse conhecido nessa proporção, né, desse muito que Jesus estabeleceu, conhecia o Pai. E não faria perguntas, e Felipe não teria feito a pergunta que fez. Entenda, ele diz,
Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Não eram 10 anos não, de crente não, gente. Não era 15 anos de crente não, que Filipe estava estabelecido na vida de Filipe. Vamos botar aí uns 3 anos, não sei. Mas Jesus teve um ministério aí de 3 anos e meio. Vamos botar 3 anos. Que Filipe estava com Jesus. E Jesus disse: há tanto tempo você está comigo? Quantos anos de evangelho você tem? Quantos anos eu tenho? Sabe que nós podemos, se fazemos esse tipo de pergunta, Jesus vai responder do mesmo jeito. Há tanto tempo eu estou com você. E você não tem me conhecido. Porque se você me conhecer, você conhece o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele vai dizer: há tanto tempo. Isaías tem mais de 20 anos de evangelho. Tem mais de 20 anos de acesso a Deus por Cristo. Se eu não tenho visto o Pai, conhecido o Pai, alguma coisa aí no percurso de 20 anos, da minha parte, precisa melhorar. Porque Ele se faz conhecer pela palavra. Talvez nesses 20 anos Isaías não deu o tempo necessário de estudo da palavra, de comunhão com Deus. E ele já deveria ser mestre pelo tempo decorrido, e ainda Isaías precisa tomar leite como se criança fosse. Quando Deus tem em vista que você se torne, Isaías se torne adulto espiritualmente. Um termômetro para a gente ver o nosso crescimento espiritual, né? Se está acompanhando o tempo decorrido, gente. São as nossas ações, as nossas reações. Se estamos tendo reações e ações de crianças ainda espiritualmente. Sabe o que foi que aconteceu? Fomos lentos em ouvir. E não praticamos o que ouvimos. Continua criança. Porque o adulto, para ele é comida sólida. Porque ele tem exercitado o que ouve. Então eu posso ter 20 anos com Jesus e ser criança espiritual. E ele vai dizer: há tanto tempo eu estou com você. Há tanto tempo que eu estou convosco que não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que vos tenho dito, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Isso é um texto lindo, né? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai, Deus Pai, é Espírito. Deus Pai é invisível. Veja o que João falou. Vamos lá, João capítulo 1. Bem rapidinho ali, tem 16 minutos. João capítulo 1, versículo 15. João Batista dá testemunho de Jesus. E veja qual o testemunho que ele dá aqui. Versículo 15 de João, Evangelho de João, capítulo 1. João testemunha a respeito dele. Dele quem? Jesus. E exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. É o fraco. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você vibra com isso? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Quem já viu a Deus aqui? Se você disser que viu, tem uma sala ali das ovelhas rebeldes. Brincadeira, viu, gente? Fique na nossa igreja, não tem essa sala não, tá certo? Eu estou brincando, mas a Bíblia está dizendo que ninguém viu a Deus. Se alguém disser eu vi a Deus, a gente vai desconfiar, ou não?
eu vou ficar com a palavra. A palavra diz que ninguém viu a Deus. Eu creio nisso aqui. Se alguém surgir dizendo, eu vi a Deus, você é mentiroso. Isso é mentira. Porque a verdade de Deus não testifica disso que você está dizendo. Por isso a importância de conhecer a verdade. Você não vai ser enganado com tantas doutrinas que estão por aí, querendo acertar a veia da tua vida e fazer uma mistura para que a sua fé seja enfraquecida. Vou abrir um parênteses. Tempos atrás, eu recebi um CD de um irmão que eu sempre me encontrava com ele lá no centro da cidade. Ele vendia fruta. E a gente conversava sobre Jesus, ele tão empolgado com Jesus, com o nome de Jesus. Tempos se passaram, eu encontrei com ele. Eu já via que ele não falava mais essa palavra Jesus. Jesus, no português, no bom português. E aí ele começou a querer me doutrinar, dizendo que esse nome Jesus foi um nome dado por homens. E que o nome dele no hebraico, no grego, no hebraico é Yeshua HaMashiach. Então é esse nome que você tem que invocar, porque o Jesus foi dado por homens. E ele me deu esse CD, e eles provam lá matematicamente, é uma coisa que se você não tiver arraigado na palavra, você entra. E eu quando estava ouvindo aquele CD, o Espírito Santo me disse, você tem testemunho que nasceu de novo com esse nome Jesus? Eu disse, tenho. Você tem certeza que nasceu de novo confessando Jesus? Tenho, eu tenho. O Espírito Santo está dentro de mim e testifica que Isaías é filho de Deus. Eu tenho esse testemunho dentro de mim. E sabe como isso aconteceu? Eu confessando o nome Jesus. Então funciona. Não vem para mim dizer que agora é Yeshua HaMashiach. Isso é um nome hebraico, eu sou brasileiro, é Jesus. Confessei esse nome, nasci de novo e tenho testemunho que nasci de novo. O Senhor me disse assim, o Espírito me disse, você já expulsou demônio com esse nome? Eu digo várias vezes. Funciona. Você já curou pessoas com esse nome? Já curei pessoas com esse nome. Funciona, pronto, peguei o CD. Não quero mais ouvir. Por quê? Testemunho. Cuidado com isso, para que você não entre nessas coisas. Amém? Não, agora é Yeshua HaMashiach, tem que ser nesse nome. Quer dizer que o testemunho que eu tinha antes de nascido de novo era tudo mentira minha, não é? Não tinha nada verdade. Agora vai ser verdade agora depois que eu confessá-lo como Yeshua HaMashiach. Quer dizer que é assim? E o testemunho anterior de uma vida transformada? É parênteses que eu abri para você ter cuidado com essas coisas. Fica com a palavra. Amém? Ele está dizendo, ninguém viu a Deus. Fique com a palavra. Se alguém chegar, eu vi a Deus, você vai dizer, não faça isso não. Amém? A palavra diz diferente e eu vou ficar com a palavra. Ninguém viu a Deus. Mas veja, Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem revelou o Deus que nunca foi visto? Isso é maravilhoso demais. Ou quem revela o Deus que jamais alguém viu? Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Quem vê a mim, vê o Pai. E Ele foi quem revelou o Deus que jamais alguém viu. Ele fala do Deus unigênito. Jesus entra na terra legalmente como unigênito, mas Ele ressuscita e volta para o céu como primogênito. Isso é maravilhoso. O primeiro de muitos. Ele era o único filho, unigênito. Veio à terra, mas quando Ele completou a sua obra, subiu aos céus, ressuscitou, Ele se tornou primogênito. O primeiro de muitos filhos. Olha quantos tem aqui. Resultado da obra de Cristo. Sabe que a gente pode viver uma vida
que alguém se perguntar, quem é Cristo? E a gente pudesse dizer, olha para mim que você vê Cristo. Assim como Cristo disse, olhe para mim que você vê o Pai. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava expressando quem? Cristo. E a ousadia de dizer, me imite. Porque se você me imitar, você está imitando Cristo. Não sei se vocês estão entendendo aí. Você olha para Cristo, revela Deus. As pessoas olham para você, a sua vida revela Cristo. É para ser assim. Aleluia. A minha vida revela Cristo. Então, foi Deus Cristo que o revelou. Amém? Vamos caminhar mais rápido. Abra, por favor, 1 João, capítulo 4, versículo 12. João 4, 12. Tem 10 minutinhos. João 4, 12. Não, 1 João, viu, gente? Perdão. 4, 12. João escreve, no versículo 12de 1 João, capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Aquele foi o testemunho de João Batista, que João escreveu. Aqui é a carta de João e João dizendo também. Amém? João diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se permanecermos nele, o amor dele é aperfeiçoado em nós. Aleluia. Sabe, você tem condições hoje de ver a Deus. Entenda o que eu estou te dizendo. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. Nós podemos ver a Deus hoje. Entenda o que eu vou te dizer. Através de Cristo. Você vê o Pai. Não é que você vai ver literalmente. Eu estou dizendo que você vai ver o Pai, vai conhecer o Pai. É por Cristo. Aleluia. Veja Colossenses. Vamos lá, Colossenses, para comprovar isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nos versículos 13 tem sempre coisa boa, viu, gente? Sempre coisa boa. Quando eu falo 13, é o 13 Futebol Clube aqui de Campinas, viu, gente? Não é outra coisa não, é o time. Alô. Tem muita gente aqui na igreja que precisa se converter. Cadê? Estão tudo alegre aí, né? Pelo acesso. Versículo 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Isso é poético, isso é lindo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15. Este está falando a respeito de Jesus. É a imagem do Deus invisível. Que coisa linda. Eu não sei se você entendeu. Medita para você entender. Eu passava por cima desse versículo aí, lia, passava por cima, mas um dia, Jesus é a imagem, Deus é invisível, mas quando você olha para Jesus, ele se torna visível. Não sei se você entendeu. Vou repetir, a Bíblia está dizendo, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Já está dizendo, Deus é invisível, mas quando você olha para Jesus, o Pai se torna visível para você. O Pai se torna visível para nós. Lembra que ele disse a Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para Cristo. E você vai ver o Pai. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então você entende agora porque eu disse que Deus pode se tornar visível para você. Você pode ver Deus nesse sentido. Através de Cristo você vê o Pai, que é invisível. Mas Jesus o torna visível para mim e para você. Como
Como não está estimulado para conhecer a Cristo? Amém? Colossenses 1, 27 diz que Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Veja que tem uma ligação conosco agora. Agora vamos falar de nós em Cristo. Amém? Conhecendo Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus é a expressão exata da glória, mas Ele em nós é a esperança dessa glória. Se é esperança, é algo que está sendo esperado. Ele em nós, Ele em mim, Ele em você. Aleluia. Amém. Veja que a gente entra nesse contexto agora. Ele está dentro de você. Sabe, na pessoa do Espírito Santo. Aí eu vou te dizer algo. Se você se mistura com o Espírito Santo, você recebe a revelação da glória de Cristo. A Bíblia diz, e Jesus falou, que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Ele vem para me glorificar. O Espírito Santo não é um vapor. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele disse ele usou um pronome pessoal. Aí já dá para identificar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é um vapor. E ele quer relacionamento com você. Ele veio para glorificar Jesus. O que significa glorificar Jesus? Exibir a glória de Jesus. Isso é glorificar. E o que é a glória de Jesus? Tudo que Ele é, tem e pode em manifestação. É a glória. E se Ele está dentro de você, e Ele veio para exibir a glória, Ele vai exibir através de você, através de mim, a glória sendo exibida. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem e tudo que Jesus pode. É o Espírito Santo cumprindo uma das missões dele através de nós. Imagina uma vida, a minha vida, exibindo tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem e tudo que Jesus pode. Quando as pessoas olharem para você, elas vão conhecer Cristo. Porque a glória dele está sendo exibida. E se olha para Cristo, conhece o Pai. Veja que nós temos um papel nisso tudo, não é? Amém? Temos um papel nisso tudo. Abra 1 João capítulo 4, versículo 17. Quantos creem que toda instrução que Deus dá, Ele sabe que a gente pode fazer? Senão Ele seria injusto. Pedir algo para você fazer que você não teria condições. Tudo que Deus te pede, Ele sabe que você tem condições. Porque Ele deu ferramentas para você e para mim. A decisão está em nós, de usá-la, a ferramenta ou não. 4,17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Isso quer dizer o quê? Assim como Jesus é, eu sou. Assim como Jesus é, você é. Isso é maravilhoso. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, versículo 2, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja, você é filho de Deus. Você é a imagem. Você é a imagem do Filho. Agora, semelhança vai ser quando Ele voltar. A gente vai estar perfeito, imagem e semelhança. Porque Ele está dizendo, você será semelhante a Ele quando Ele vier e você vê-lo. Porque você vai ser como Ele é, quando você vê-lo. Isso fala da redenção do nosso corpo. Nós vamos ter o corpo igual de Jesus. Agora, você fica contente?
O corpo que Jesus tem agora é o corpo que você vai receber. É da mesma espécie. É um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? Imortal e incorruptível. Isso é um corpo glorificado. Quando o mortal se revestir da imortalidade. Amém. O que é mortal em nós hoje? O corpo. Mas nós vamos receber um novo corpo imortal. O que é corruptível em nós hoje? O corpo. Mas nós vamos receber um corpo incorruptível, semelhante a ele. Eita glória, você fica alegre com isso? Você vai vê-lo como ele é? Eu creio. Abra 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu fiquei maravilhado com isso aqui, muito esperançoso. Ele está dizendo, olha, você vai estar sendo transformado de glória em glória na própria imagem do Filho. Sabe que a cada dia que a gente passa aqui nessa terra, nos envolvendo com a palavra, com o Senhor, com o seu Espírito, é para cada dia nós estarmos sendo transformados na própria imagem do Filho. Ou seja, a cada dia mais parecido com Cristo, a cada dia mais expressando o Filho. Eu e você, a cada dia sendo aperfeiçoado, transformado na própria imagem. É aquela coisa, quando as pessoas olharem para nós, vão dizer, é Cristo. Lembra que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque eles estavam expressando algo de Cristo para ter sido chamado dessa forma. Eu sei que tem muitas coisas envolvendo aí, que alguns acham dessa palavra cristão, mas eles foram chamados de cristão, de seguidores de Cristo. Então eles estavam apresentando algo de Cristo para serem intitulados com esse nome. Com certeza. Ah, você é cristão, não é? Lembra? No trabalho, onde você vai, por causa do teu comportamento, por causa do teu posicionamento, por causa das suas palavras, as pessoas identificam. Você é cristão? Então tem algo sendo manifesto através de você, para que as pessoas identifiquem. Sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Filho. A cada dia, a nossa vida manifestando a imagem de ser filho, do Filho de Deus. Diga, é possível. Está escrito. Abra agora, a gente encerra, tá bom? 1 João capítulo 2, versículo 6. Falamos de Jesus, agora estamos falando em nós. Devemos amar como Jesus amou. Diga, é possível. Se está escrito, é possível. Amém? 2, 6, diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se a Bíblia está dizendo que devemos andar como ele andou, ei, é possível. Ah, Senhor, é difícil. Não rejeite a palavra, meu irmão. Aceite a palavra. Ah, Senhor, é difícil andar como você andou. É difícil para crente. É uma casa sendo construída com vários andares. É difícil. Temos que olhar para a palavra e dizer, Senhor, humanamente seria impossível. Mas você falou, eu creio, eu vou andar nisso. Tem capacitação da tua parte para que eu ande dessa forma. Eu tenho a tua natureza. Eu posso amar a todos. Eu posso amar o meu inimigo. Eu posso perdoar. Eu posso vencer o mal com o bem. Porque está escrito, Deus jamais ia falar algo para você fazer que você não pudesse fazer. Esse deve andar como ele andou, é um dever.
Ele sabe o que você tem, o que Ele colocou em você, toda a capacitação para você andar como Ele andou. Se isso aqui não estivesse escrito, nós poderíamos estar dizendo hoje, não dá para andar como Ele andou, mas está escrito que devemos andar como Ele andou. Amém? 1 João 4, versículo 11. Amados, versículo 11 de 1 João 4. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, vou repetir, versículo 11, isso é muito importante, 1 João capítulo 4. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Não tem saída. Se Deus de tal maneira, lembra do de tal maneira? Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse de tal maneira tem uma dimensão muito ampla para nós. De tal maneira, ele quer dizer, olha, não dá para medir esse amor. Foi um amor de tal maneira a ponto dele dar o Filho. Agora a Bíblia está dizendo aqui que nós podemos amar de tal maneira também as pessoas. Com o mesmo amor que Ele amou. Que amor? De tal maneira. Eu posso me aperfeiçoar em Cristo para te amar de tal maneira. Você pode amar de tal maneira os outros. Se Cristo nos amou de tal maneira, se Deus nos amou, nós devemos amar também da mesma forma. Como? De tal maneira! Eu pensei que esse de tal maneira ficava só para Deus, mas quando eu li João, esse de tal maneira se estende para mim e para você. Por quê? Porque o amor com que Ele amou a você e a mim de tal maneira é derramado no nosso coração, com a sua mesma essência, com a sua mesma qualidade, com a sua mesma capacitação. Esse amor está dentro de mim e dentro de você. Podemos amar de tal maneira os nossos irmãos. Aleluia. Amém. Apresentamos Cristo. E agora a gente entra, você apresentando Cristo pela sua vida. Devemos andar como Ele andou. Devemos amar como Ele amou. Diga, é possível. Diga, eu estou sendo aperfeiçoado desse amor. Amém? Pai, eu te dou graças por essa manhã, obrigado. Te dou graças, a palavra foi ensinada, ministrada, e eu creio que ela surtirá efeito em nossas vidas, abrindo os nossos olhos, a nossa mente, e nos posicionando como você quer que nos posicionemos, em nome de Jesus. Seja Jesus exaltado. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo aqui, nessa manhã? Se você está aqui. Todos os crentes nasceram de novo. Tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? É bíblico, é pela fé. Se você nasceu de novo, você tem direito, pode receber. É um revestimento de poder para testemunhar de Jesus com poder. Amém? Os conselheiros vão instruir na palavra, vai gerar fé no seu coração. E você recebe o batismo com a evidência de falar em outras línguas. Tem alguém que quer receber? Ser cheio? Todos cheios? Conselho, ore em outras línguas todos os dias. Outras línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. Deus providenciou essa ferramenta para mim e para você. Quanto mais você ora em outras línguas, mais você tem comunhão com o Espírito de Cristo. Amém? Aleluia. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Nossas mãos estão pingando de cura. É porque a gente não abre aqui para testemunho, né? Mas se a gente abrisse, a gente ia ver que coisas têm acontecido aqui, que depois as pessoas vêm me testemunhar. Tem alguém com alguma dor, enfermidade? Se não tem, a gente não vai ficar procurando, né, gente? Então Deus abençoe. Um bom apetite agora, que essa vida de crente é boa demais. A gente se alimenta espiritualmente, depois vai almoçar, encher a pança. Agora cuidado para ser moderado, viu, gente? Amém, pastor? Aleluia!